Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora vamos começar mais um Gente que Inspira. Sempre trazendo história de pessoas que inspiram aqui na nossa região e na nossa cidade. Empresários com histórias de sucesso. E deixa eu já começar pedindo para você compartilhar, curtir e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Hoje eu estou recebendo aqui o Adjaci Gomes, que é sócio da Team Contabilidade e vai me ajudar a conduzir esse programa também. E lembrar que o programa é gravado aqui do estúdio da Team Contabilidade. Adjaci, seja bem-vindo, obrigado pelo convite, porque no final das contas sou eu que sou o convidado. Um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, né? E Tony, estou à inteira disposição e vamos fazer esse programa fantástico. E hoje nós vamos falar, acho que muita gente que tem GPS em casa já ouviu a frase recalculando rota. Eu estou falando isso porque o empresário que está aqui do meu lado, ele algumas vezes na vida teve que recalcular essa rota. Renato Machado, conhecido primeiramente como Renato da Flescolo. Hoje, quando a gente fala de Renato Machado, a gente já linka especificamente ao buffet, ao espaço Renato Machado. Seja bem-vindo, aqui é o nosso Gente que Inspira. Nossa, para mim é uma honra estar aqui e assim, fiquei muito feliz pelo convite. Então assim, na presença aqui da Jaci e da ausência do meu amigo Adilson, muito obrigado. E agradecer também, Tony, esse espaço aí, de eu estar falando um pouco e a gente conversando um pouco da minha história e trazer aí para todo mundo um pouquinho da minha experiência como empresário. Eu comecei dizendo que o Renato Machado era conhecido como Renato da Flescolo, mas antes da Flescolo você ainda trabalhou em outro setor, qual era? Sim, primeiramente eu comecei, a minha formação, eu sou formado em Direito, mas nunca exerci, porque na época eu trabalhava como representante dos Biscoitos Pilar. Logo em seguida eu coloquei um armazém, porque vinha da história dos meus pais, né, que eles tinham um armazém nos Guararapes, que era onde funcionava muito. Aí é onde tem um link com muita gente da Supermix e dos atacados onde nós fazemos. A história ela vem se repetindo, porque quando a gente trabalha e deixa um legado, muitas dessas pessoas que há anos atrás eu vendi biscoito Pilar, hoje me contrata para fazer buffet. Então isso é bem legal. Essa história a gente não está falando de 10, 15, 20, mas de 35 anos por aí. É uma vida. E interessante como o mundo dá voltas, né? Você lá nas Tivas e as Tivas não saem de você. É mais ou menos por aí. Eu tenho um carinho muito grande. O meu primeiro emprego eu tive muita sorte, porque eu estava na hora certa, no momento certo. Eu era jovem, tinha meus 19 anos de idade. Meu pai trabalhou muitos anos como representante da Pilar, ele chegou a uma certa idade, e eu estava no momento, era o filho mais jovem, e fui prospectado pela visão de, na época, um gerente comercial, de ter essa possibilidade de assumir o local do meu pai, só que com a região menor, que foi para mim um grande desafio, Tony. Eu nunca contei muito isso, mas eu acho que vale a pena, que é uma coisa que me machuca, mas ao mesmo tempo me envaidece. Eu assumi o local do meu pai. Meu pai foi demitido e eu fui colocado no local dele. Isso, assim, para mim foi uma experiência meio conturbada na época, mas em contrapartida eu passei muito tempo, dos 19 aos 21 anos de idade, ajudando a minha família. Tudo que eu recebia nesse período, eu já estava na época com a minha companheira que eu tenho até hoje, a gente namorava, a Paula, que hoje é a chefe, que daqui a pouco a gente fala no nome dela. Sim, sim. E justamente nesse período com ele, eu lamentava muito, porque eu trabalhava, não pegava em dinheiro, tudo ia lá para casa, e ela só pedia um pouco de paciência, que ela dizia que as coisas iam acontecer na forma certa e no tempo certo. E aconteceram. E para mim foi uma experiência muito boa, mas porém na época dolorosa, porque um garoto jovem queria estar prospectando, pegando dinheiro, mas também me fortaleceu como empresário. E a partir de que momento? A Estiva sai e vem a Flescolo, que eu acho que seja o seu empreendimento? Eu acho que fiquei, com uns 23 anos, a gente teve essa transição, que saio da Estivas e entro no mercado fotográfico. Era um ramo muito novo para mim, porque eu não tinha ninguém do conhecimento da minha família. Eu apenas entendi que aqui, Caruaru e região, se fazia necessário mais uma loja de fotografia. Na época tinha 3 lojas só de foto, e eu achei que era um mercado que poucas pessoas poderiam entrar.
porque tinha que entender, eram aqueles projetos de mini labs, de renovação, fotografia de 1 hora, e teve um boom nos anos 80 para 90, e foi justamente aí quando eu vi. E na época que a gente entrou foi mais um desafio, porque realmente o mercado era totalmente novo para mim, bem mais novo do que o mercado que eu exerço atual. Mas essa foi bem pensada, eu planejei, fiz a transição, colocamos, tivemos várias lojas, e assim, eu acho que no período da Flash Color foi um dos períodos que eu mais vivenciei como empresário, participei de associação comercial, foi onde foi desenvolvido o NEG, o Núcleo do Jovem Empresário aqui, eu fui um dos fundadores e, assim, isso me fortaleceu muito. E a loja, o varejo, me inspirou muito, porque eu vinha com um pouquinho de DNA lá da Estivas. E, assim, eu só apenas ampliei esse leque. De vez de vender em atacado, fui para o varejo com o pensamento atacadista. Então, numa loja de varejo, eu vendia quase em grosso. Uma coisa que me chamou a atenção, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, é a respeito do mercado. O mercado de fotografia ele foi mudando por causa da tecnologia, né? Hoje a realidade são as fotos digitais, pouca gente ainda revela fotos, e uma das características que eu acho que eu observava muito, por ser de Caruaru, é que a Flash Color ela foi mudando também de acordo com o mercado. As fotos reveladas não eram mais o carro-chefe, e eu percebia que na época começou a se vender muito telefone celular. Isso tem muito de uma visão ampla assim, sobre o negócio. Queria que você explicasse um pouquinho de onde veio essa sua percepção de não esperar o mercado se exaurir para iniciar uma outra atividade. Você fez exatamente o contrário. Na verdade, o que é que a gente trabalha? Não é previsibilidade, porque você não dá para você prever futuro. Você trabalha com lógica. Mas quando você está num mercado onde você vê uma tecnologia batendo na sua porta e a própria empresa, que era a Kodak, que era assim, ela segurava um pouco esse desenvolvimento, eu tive uma percepção que eu acho que deveria aguerrir. Na época eu pensei até em colocar ótica junto agregado à fotografia, mas eu achei que o boom da tecnologia seria mais a minha cara. Então fomos para celular, a gente teve a oportunidade de ser, acho que um dos pioneiros aqui naquela versão que sai do celular analógico para o digital, que foi com a BCP, que é a empresa que comprou naquelas épocas as concessões. Em seguida se transformou na Claro, e depois se transformou na Claro. Então a gente com isso aí deu uma expandida muito grande. A gente agregou o quantitativo de clientes dentro da loja, então automaticamente eu já tinha uma clientela muito boa, trouxe com o celular, e o celular trouxe também para fotografia. E isso fez com que as nossas lojas ela tivessem um sucesso muito grande. E segurou ainda mais tempo do que eu imaginava, porque com o advento da tecnologia digital também foi um precursor de acabar. O celular, os smartphones, as câmeras digitais, ela automaticamente acabaram o mercado de foto em papel. Que a metade de fotografia não acabou, pelo amor de Deus, é imagem. Exato. Fotografia é eterna, sempre. Mas ela trouxe uma tecnologia onde nós, empresários, os fabricantes, os industriais, não estavam preparados. E quem estava preparado para isso, hoje também está pagando por conta. Eu vi uma reportagem interessante da Sony. A Sony criou o gravadorzinho da Sony. A Sony não inventou o iPad. Quem inventou foi Steve Jobs, a Apple. Então, a Sony ela tinha empresas de gravações, mas quem fez as negociações para pegar as músicas foi a Apple. Então, a Sony também pecou no termo tecnológico, Sim. Como a Kodak também pecou no termo tecnológico, que são empresas que detenham aquele mercado. E eu observando e vendo isso, essa forma, eu fui sempre adiante. Dentro da minha loja de fotografia, a gente colocou um estúdio fotográfico infantil, que ele, mesmo com a fotografia, eu observava que as mães todo mês faziam foto, então aquecia um mercado que estava com uma saturação cada vez menos por conta do digital. Entendi. E assim, Renato, quando você falou em algumas lojas, todas as lojas, eram quantas lojas? E se todas as lojas eram em Caruaru ou outras cidades? Não. Nós tínhamos em loja em Caruaru, Santa Cruz, Toritama, um quiosque no Polo.
E quando a gente pensou em expandir, na verdade, a gente já estava com um leque bem maior nas nossas lojas. A gente já vendia alguma coisa de eletrônico. Eu estava com essa ideia de ter uma expansão maior. Mas eu fiquei muito preocupado porque, até pelo nome, a marca ela era muito forte em fotografia. E você expandir com essa marca. E também, eu fiquei, na verdade, um pouco receoso. Porque a gente já estava vindo, as lojas de Recife já estavam se instalando aqui em Caruaru, as marcas maiores, e já estavam trazendo uma dificuldade. Porque eles tinham um aporte muito grande. Isso você está falando agora já referente à venda de telefone celular. Exato, telefone celular com tecnologia. A gente já vendia, além de celular, era MP3. Toda essa linha tecnológica eu já estava tendenciando, que minha ideia inicialmente seria de virar lojas de eletro mesmo. Mas eu tive a mudança e deixei só o estúdio fotográfico, que era muito forte, que estava me ajudando bastante. Para Renato, quando a gente fala da fotografia, qual fosse o maior desafio nessa atividade? Nossa, eu acho que eu gostaria de dividir em 3. Primeiro, a abertura. A abertura foi muito difícil, porque na época que eu pensei em ter uma loja de fotografia, eu tinha 22 anos de idade. Eu era muito jovem, eu não tinha ninguém do meu conhecimento, do setor, de conhecimento de causa. Eu não sabia, na verdade, é um segredo que eu vou contar aqui em primeira mão, mas depois eu aprendi rápido, viu, gente? Praticamente colocar um filme numa máquina. Então, era muito audácia. A garotada que está assistindo vai ter que dar um Google para saber o que é colocar um filme numa máquina. O filme não é filme, é filme de máquina, que ele era em película. Quando eu digo assim, logicamente, é subtendido, nada diretamente. Mas era eu ter um produto que conversasse com a pessoa mais entendida. Então, chegar um pessoal de fotografia e conversar comigo sobre a situação de como é que vai fazer uma fotografia, o que é uma magenta, start, quais são os produtos químicos, e um tempo de revelação. Isso era uma coisa para mim tudo nova. E ao longo do tempo, logicamente, a gente vai correndo atrás e aprendendo, porque essa troca de experiência hoje está muito mais fácil por conta da tecnologia. Na época, você se esbarrava em muitas coisas. Concorrência não era mais difícil. Até a falta de informação. Hoje você vai no YouTube, né? Exatamente. Pega informações sobre qualquer coisa, qualquer assunto que você queira aprender. Lá para você saber. Então, nesse primeiro desafio que você me pergunta, eu fiz um mapeamento de campo. Eu estive em São Paulo e eu visitei 38 lojas de fotografia. Foram uma semana lá. Meu irmão morava lá em São Paulo, me ajudou bastante. Só que meu irmão tinha os afazeres dele, então ele dizia, olha, vá por aqui. Então, isso para mim, entrar numa loja, me apresentar como um cara de Caruaru, um garoto de 22 anos na época, dizer que ia abrir uma loja, que eu não ia abrir em São Paulo, trocar experiência. Fui muito bem recebido por algumas pessoas, fui batido a porta na cara, o cara nem me dava assistência, outros me levavam para dentro dos laboratórios, me mostravam. Então, assim, para mim foi esse grande desafio, porque realmente foi uma das coisas. Eu estava praticamente, eu acho que recém-casado, era uma coisa dessa, eu tinha 22 para 23 anos, estava recém-casado, e assim, era muito novo para mim. Quando eu abri a loja mesmo, acho que meu menino já tinha 1 ano, era 2 anos, e a gente estava numa transição. O segundo foi o aceitamento, eu acho que de ver que a tecnologia estava vencendo o meu negócio. Porque a Flash Color eu pensei, eu estudei, eu idealizei, eu virou para mim... loja de CD, que você trabalhou a vida inteira com a loja de CD, a partir do momento que você percebe que aquela mídia está se extinguindo e você permanece, não, mas eu preciso vender, só que em algum momento o mercado vai deixar de produzir. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só que você cria um cordão umbilical, vira um bebê seu, vira uma coisa assim que você não quer sair dele. Então, a Flash Color para mim... Às vezes eu faço aquele sorrisinho de lado de boca quando a pessoa olha como você chegou para mim. Eu me lembro de você como Renato da Flash Color. Isso para mim me envaidece muito, porque eu demorei um pouco a perceber e a sair desse setor por conta disso. Mas esse setor foi para mim, eu acho que o plus da história.
porque também esse setor fez com que eu tenha hoje esse outro setor. Não tem ideia. Acho que essa atividade, né, esse primeiro empreendimento que você fez, foi tudo laboratório. Então, sair da linha de conforto, ir para mapear outros mercados no Sul, que acontece realmente tudo em São Paulo. Né? E você, jovem, caminhar nessa situação foi desafiante. A parte que creio que para você foi desafiante praticamente o tempo todo. O tempo todo. E o terceiro e o último foi fechar. Foi a decisão de fechar. Aí é o final do ciclo, que o deve final ter sido doloroso. Foi, porque eu já estava empreendendo no meu outro setor, já tinha passado, que a gente vai falar um pouco sobre, 1, 2, 3 já, mas fechar com o outro negócio dando certo e com um planejamento que não foi tanto, foi acontecido, isso para mim foi a terceira e última. Mas assim, valeu muito a pena. Valeu muito, porque eu acho que quando você acredita, que você foca, e assim, você não faz só. Eu tinha uma equipe, sempre tive boas equipes, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas a Flash Collor me traz um pouco do que eu sou e do que eu fui. É atender, é lidar com pessoas, com gente. Eu gosto muito. Então isso para mim, eu adorava ficar ali naquele balcão ali nas lojas, atendendo, conversando com um e com o outro e gerando informações. Enfim. Você chegou num ponto que eu acho que é muito importante a gente relatar e falar. A minha percepção também era essa. Você era um empresário que fazia questão do contato com o público de forma direta, de atender. Muitas vezes eu lhe vi no balcão, muitas vezes fui atendido por você. Acho que a grande maioria das pessoas que foram na loja tiveram essa mesma impressão. Isso era seu diferencial, digamos assim? Olha, porque assim, Caruaru é uma cidade um pouco atípica que você conhece muita gente, mas ao mesmo tempo todo mundo conhece todo mundo indiretamente. Os donos de loja de fotografia daqui de Caruaru, eles atendiam também no balcão. Eu acho que o diferencial é da pessoa que atendia no balcão. Eu acho que talvez a minha forma, eu talvez linkava, o gostar de lidar com o público, então, não ser uma coisa obrigada. Exatamente, aí começava a virar um vínculo. Então as pessoas, hoje eu morro de rir, tem uma moça lá me falando, você está lembrado de mim? Eu falo, não, olha, eu fiz umas fotos minhas lá com minha mãe, eu tinha 14, 15 anos, hoje eu sou mãe, trouxe minha filha para fazer os 15 anos com você. Falei, ixi Maria. Então assim, ela lembra de mim quando era novinha, quando ia lá com a mãe dela fazer as fotos. Então alguma coisa marcou no meu jeito de atender ela, e isso me traz também o lado daquele Renato que começou como vendedor da Pilar, de gostar, de atender, de solucionar o problema. Isso tudo você vai vendo que é um conjunto de coisas. São coisas ainda, se você me perguntar, Renato, parou? Eu falei, não, calma. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mais rotas aí. Exatamente. Eu acho que a rota agora está começando. Ela agora vai dar uma boa engrenada. Acho que é importante a gente falar sobre o embrião. Você falou do estúdio infantil, logo em seguida, sim. Muita gente aí não estava atrelado ainda ao seu nome, Renato Machado, mas quem não conhecia sabia que o empreendimento 1, 2, 3 já, que era uma casa para festas, um espaço onde se alugava para fazer festas infantis, o embrião já era o estúdio infantil? Era. Na verdade, quando eu tive a ideia do estúdio infantil, foi preocupado com o setor que estava caindo muito, meu. E a gente, com a tecnologia, perdendo um pouquinho para os grandes varejos de eletrodoméstico do sul, de Recife, que estava entrando aqui em Caruaru com muita força. E eu falei, não, eu vou fazer o que eu sei, que é fotografia, vou trabalhar com um público diferenciado em estúdio infantil. Eu coloquei só mulheres para fotografar, que na época tinha mais sensibilidade. Na época não, sempre teve, mulher sempre tem mais sensibilidade. Então elas lidavam com aquelas crianças no estúdio. Tive uma viagem em São Paulo, uma feira de foto, e fiquei encantado com uma casa de festa infantil. Falei, olha, isso aí vai dar resultado. Aí eu vou fazer uma casa de festa, a pessoa vai contratar a minha fotógrafa, eu vou vender os álbuns fotográficos, que vendem por um bom preço, e vai fazer um negócio acontecer. E vou demorar mais tempo na minha história da Flash Collor, que eu gostava tanto. Ainda era o cordão umbilical. Ainda era o cordão umbilical esticando.
E assim, que é uma das coisas que eu aconselho a garotada hoje que está me vendo aí, ou qualquer empreendedor. A gente tem que agir um pouco meio feito americanizado. Primeiro você ganha dinheiro, depois você se apaixona. Por quê? Porque às vezes você pega pelo excesso. Talvez se eu tivesse fechado a Flash Colo mais tempo, eu tinha tido um resultado melhor, ou não, mas eu acredito friamente que sim. Porque eu demorei um pouco mais. Eu passei do timing de fechar um negócio que não estava dando certo. Então, quando acontece isso, Jaci, você perde grana. E o objetivo de quem bota um negócio é ganhar grana. Então, quando você morre de amor pelaquilo que você está fazendo, você se envolve tanto que você peca. Então, é o conselho que eu dou a vocês. Para, pensa, respira, vê. Se não der, depois vai aparecer alguma coisa, porque vai ser mostrada lá na frente. O espaço espiritual que a gente vive, com certeza vai ser mostrado. Agora, quando você cega por aquilo ali, você peca um pouquinho. Mas eu não pequei tanto porque eu trabalhava meio pé lá, meio pé cá. Então, quando eu coloquei o espaço infantil, as pessoas ficaram muito encantadas, porque era uma casa de festa bem legal, foi a pioneira aqui. Foi a primeira, né? Foi a primeira. E, assim, era uma localização muito boa, no coração do Maurício Nassau, fácil acesso, tudo isso foi pensado. Você tinha uma cara para a criança mesmo. Então, todo mundo, acho que pôde, tinha uma condição de fazer, porque não é barato uma festa infantil. Quem é mãe e pai sabe disso. Porque a festa, na verdade, é para a criança e para os pais. Na verdade, não é barata. E, assim, era um amorzinho fazer uma festa lá. Eu adorava. Meus domingos era só festa infantil. Era só festa infantil. Mas o que aconteceu? Era uma coisa que não tinha uma margem de lucro tão boa. Ela não era um varejo, não era uma atacada. Então, para você viver só de locação do espaço da casa de festa, e um grande detalhe, as pessoas que iam lá, às vezes já tinha fotógrafo que fotografou o casamento, às vezes não queria fotografia. Então acabava que o modelo do negócio ficava só da locação. Só da locação. E quase fotografia, muito pouco. O digital, não, tem um primo meu, um irmão meu que bate umas fotos excelentes, eu não vou querer, ele vai bater foto. Então, assim, um negócio que eu pensei para o negócio de fotografia começou a entravar mais ainda. Só que a gente investiu, e não é barato montar uma casa de festa. Não, e levando em consideração que a maioria das festividades é final de semana. Exatamente. Então, você ficava com a semana ociosa, final de semana, e durante a semana trabalhando em outra empresa, e isso os meus filhos precisavam também de uma assistência do pai, da mãe, e às vezes podia pecar um pouco também pela base, que é a família. É porque a gente colocar na linha do tempo, nesse período que já estava 1, 2, 3 já, ainda existia a Flash Colo. Sim, era sim, um negócio alavancando outro. Em outras palavras, durante a semana você era empresário, o Renato da Flash Colo. Exatamente. E no final de semana o Renato dá 1, 2, 3 já. 1, 2, 3 já. Que ainda não virou o Renato Machado, era o Renato da 1, 2, 3 já. E nesse interface eu tive uma percepção que as pessoas queriam mesmo era o buffet, uma coisa um pouco diferenciada, não desmerecendo a pessoa que atendia lá, mas era uma percepção de umas coisas mais diferentes, de trazer, então... Novidades, né? Na verdade, as pessoas elas gostam de ser surpreendidas. Né? Você, quando chega num canto que todo mundo diz que é muito bom, você vai com uma certeza que é muito bom. Quando você chega num canto que você não sabe que é muito bom, você sai dizendo a todo mundo que é muito bom. Então é mais ou menos assim que funciona. Então o que era que eu queria? Eu tinha um produto que as pessoas diziam que era muito legal, o ambiente, e eu queria selar esse negócio com uma coisa que se surpreendesse. Que quando na verdade você faz uma festa infantil, hoje eu vejo alguns buffets na região e tal, vendo de inspiração o meu buffet infantil, trazendo umas coisinhas bonitinhas, uns palitinhos bonitinhos nos hambúrgueres, coisa que eu fazia há 16 anos atrás. Aquele churrozinho, umas porcelanazinhas, umas coisas diferentes no infantil, coisa que a gente não via. A gente via uma coisa de plástico colocada em cima da mesa, o sabor, maravilha. Mas ela queria um diferencial. E o universo infantil, ele se apaixona pelo visual. Sim. E eu achei que era isso que eu tinha. Só que a gente não tinha expertise para gastronomia.
E eu acho que a gente precisava de uma coisa em gastronomia para trazer isso. Então eu fui, mais uma vez, fazer aquele laboratório meu lá. Só que dessa vez com os chefes. Trouxe a princípio, houve uma transição, a gente colocou o buffet da gente, trouxe a princípio para casa um chefe de cozinha de Recife, que não era chefe, era um bom cozinheiro, mas que ele tinha feito algumas experiências. Só que, assim, quando ele entrou no meu negócio, aí eu tive uma percepção que quando você traz uma pessoa muito boa de um setor, às vezes entrava um pouco, porque ele acha que funciona daquele jeito, e às vezes você está numa região que não é só daquele jeito. Quando a minha esposa assumiu junto com ele, eu tive a percepção plenamente que ela tinha esse domínio da coisa. Ela não tinha uma formação técnica, mas ela tinha o dom. E com pouco menos de 6 meses, eu com esse chefe, eu já fui fazendo a migração para ela. E dessa forma apareceu Renato Machado. Por quê? Porque as primeiras pessoas que começaram a ir para os eventos infantis, que viram aquela proposta, que a gente trouxe o sabor e o gosto do dom da minha esposa, e ela foi se aperfeiçoar, fazer cursos, fazer gastronomia e ver a técnica, aí começa a surgir as festas fora. E isso, a Flash Colo, passou quanto tempo ainda para a Flash Colo ainda, depois dessa transição, a Flash Colo passou mais 5 anos aberta. O cordão umbilical se estendeu bastante. Exatamente. Por quê? Enquanto a gente estava numa fase de transição do buffet, o buffet voltou a funcionar muito, com um cardápio diferenciado, a gente conseguiu agregar esse valor, aumentou o ticket médio de preço do produto. Se a gente, um exemplo, fazer um buffet infantil, se a gente vendia por 40, 50 reais, com essa nova fase de Renato Machado na 1, 2, 3 já junto com a esposa, vai para 80, porque ele estava entregando uma coisa diferenciada. E eu ainda na Flash Colo lá aventurando com o estúdio infantil, que aí vendia lá na 1, 2, 3 já, com alguns itens ainda, saindo um pouco do celular, mas ainda com a Flash Colo. Esse desmame, ele foi bem longo. Foi motivos de, eu não digo brigas acaloradas, mas eu digo assim, brigas inteligentes da minha e da minha esposa companheira. Porque ela falava, Renata, a gente precisa fechar a Flash Colo e você vir aqui. Eu fui fechando as outras lojas, fiquei com a matriz principal, que o prédio era próprio. E eu dizia, não, eu acho que aqui ainda vende lá. Não um erro de empresário, mas eu não gosto de colocar muito em erro em determinadas decisões. Mas poderia ter sido um erro totalmente desnecessário, que eu podia ter perdido o time de virar um Renato Machado. Aí foi quando eu tomei a decisão, realmente, e quando a gente fecha, a gente já está praticamente entrando com o Renato Machado bem mais forte no mercado, já com menos de 1 ano montando uma casa de festa, que aí essa história da casa de festa foi outra percepção do mercado, porque ao longo dos 16 anos do buffet Renato Machado, são 16 anos, tirando 8, dá 8 anos. 8 anos eu estava em transição com o fechamento, certo? E nesse período de 8 anos eu tive um determinado crescimento. E nos outros 8 anos, com a casa, tive outro. Mas qual era a percepção que eu tive? Eu sabia que aqui em Caruaru tinha que me consolidar com um espaço físico. Porque a minha entrega dos casamentos, 15 anos, formatura, eram muito boas, no mesmo nível que é hoje. Mas por eu não ter um espaço, eu sofri um pouquinho de discriminação, porque eu estava nessa época já com sangue rodando nas veias do Renato, da 1, 2, 3 já. Então você queria fazer um casamento de uma filha sua. E funciona bem assim, né, Renato? Para quem conhece o mercado, normalmente a pessoa, quando ela consegue fechar um buffet juntamente com a casa ou com o espaço, tem os descontos. Então, obviamente, as pessoas que tinham outras casas já tinham pessoas que trabalhavam para ela. Exatamente, com o buffet. Então, essa fase do fechamento da Flash Colo
do fechamento da 1, 2, 3 já, porque a percepção teve outro também, que é fato falar, fechar 1, 2, 3 já e virar só o espaço Renato Machado. Por que essa decisão? Essa decisão foi uma das mais fáceis. Primeiro, no período que a gente estava com 1, 2, 3 já, foi muito bom. Mas já no final, uma crisezinha no Brasil, começou a existir os mesários. O que é os mesários? As mães, de vez de gastar muito com a festa de 1 ano, ela começou a gastar com pequenas festas mês a mês. Então começou a diminuir o nível de festa de buffets infantis de grande porte e médio porte. Festas de pequeno porte acontecia. Mas eu não já estava acontecendo como Renato Machado, então eu estava atendendo muito festas fora. E lá na 1, 2, 3 já eu estava atendendo menos. Aí o que foi que eu percebi? Se a gente ficar num espaço desse, com um custo elevado, fazendo festinha pequena, as pessoas não vão entender que a gente tem um buffet que pode atender um mercado maior. Eu vou limitar o meu buffet, o tamanho do meu buffet para uma casa menor. Eu lembrei do caso da Flash Call, que eu demorei mais. Aí eu, rapidamente, eu digo, não quero, vendi, fiz ainda um bom negócio e um mau negócio, porque é outra dica que eu dou a vocês aí, investimento. Não pense que aquilo vale nada. Renato, pelo amor de Deus, a não ser que você tenha uma marca muito consolidada, consiga fazer seu negócio uma marca. Para você fazer seu negócio uma marca, não é o valor de um centro que tem lá ou de um brinquedo que está atrás. É a sua marca e não do seu negócio. Então, aqueles investimentos que eu comprei de brinquedo de 40, 50 mil reais, vendi aquilo lá por 1.200, 1.500 reais, dando graças a Deus. Porque senão ia ficar com aquilo, ia ter que alugar um galpão para colocar aquilo lá. Porque você começa... que é uma das Mas a casa se pagou? Sim. A casa se pagou rapidinho. Como a Flash Call também se pagou rapidinho. Com a experiência que eu já estava mais maduro, né? E a gente teve esse start de não demorar tanto. Então foi rápido. E veio o modelo novo do Renato Machado com o nome Espaço Renato Machado, que foi uma sacada muito grande, foi uma ideia da minha esposa, porque todo mundo na época que vinha conversar com a gente, assim, que dava dica, dizia, bote casa de recepção em Renato Machado, recepção Renato Machado, porque se tinha nomes assim na época, né? E eu ficava calado, esse nome me incomodava um pouquinho. Recepção, recepcionando ninguém, isso eu não gostava, era um cara, eu sempre fui muito assim, eu gosto dessas nomenclaturas, Flash Call, 1, 2, 3 já, 1, 2, 3 já, todo pai faz 1, 2, 3 já, então sempre foi criado por mim esses nomes, essas marcas. E eu sentia que não era muito a minha cara. Então minha esposa conversando, eventualmente a gente batendo um papo assim, ela disse, Renato, a gente não vai ser um espaço? Então se a gente ter o espaço, você faz festa infantil, faz festa adulto, faz corporatora, o que for é num espaço. Até porque o espaço lembrava muito casamento. Exatamente. Então você já meio que, se alguém fosse conhecer o Renato Machado só pelo nome lá naquela... Exatamente, recepções, aí você linkava muito a cara. Não, isso aqui é só para casamento, não vou nem ligar. Não vou nem ligar. Espaço, o que é que eu posso fazer lá? Então, eu posso fazer, como eu vou fazer, algumas convenções políticas no espaço. Não é numa casa de recepção. Porque aí você também faz com que as pessoas comecem a ter um certo preconceito. Recepção é negócio, uma coisa maior. E espaço não. Espaço você deixa ele livre, aberto, é uma coisa limpa lá. E até porque o projeto de lá foi criado para um espaço. A gente tem uma área livre que você pode fazer externo, você pode fazer interno e você pode fazer a festa que você quiser. Já montei todo tipo de brinquedo lá, foi uma festa, já montei até uma festa com futebol de sabão, uns meninos. O perigo que fazia era quando a bola caía fora, eles saíam correndo para não escorregar. Aí eu tinha 4 meninos, parecia aquele jogo de vôlei, né? Eu tinha que estar enxurrando ali, porque senão o menino corria, escorregava e iam se machucar lá. Então eu ficava um pouco apreensivo. Então, assim, essa fase de transição de fechar a 1, 2, 3 já foi muito rápida no meu pensamento para me dedicar. Aí eu já estava 100% do meu tempo dedicado ao espaço Renato Machado. Vamos falar de uma coisa que eu acho que é importantíssimo. Estamos falando sobre um espaço onde acontecem festas, eventos. 2020, pandemia. Como é que o espaço se segurou?
O espaço, infelizmente, não segurou, porque a gente foi impedido, né? Mas Renato Machado não foi seguro. A gente tentou trabalhar numa conversa minha com Paula, a gente discutindo sobre o que fazer na pandemia. Primeiro que a gente realmente ficou pego de surpresa, como todos nós, né? No primeiro momento pandêmico foi um caos. O segundo momento da pandemia foi um momento político, então a gente já viu que tinha politicagem no meio. Então, eu não quero aqui vir narrar fatos de puxar, eu quero falar um pouquinho do que fizemos. Então, primeiro de tudo, quando a gente viu que o empreendimento da gente estava impedido, a gente poderia trabalhar acalorando o mercado, que eu vi muita gente que trabalhava montando, pessoal de filmagem, de câmera, fazia o quê? Quem era fotógrafo? Ele estava fazendo o quê? O pessoal que montava som, que puxa aqueles glide, bota todo, eles estavam fazendo o quê? Teve uma cena que marcou muito, que foi um dos meninos que é cantor, é bem famoso, ele aqui em Caruaru, eu gosto demais. Ele passa por mim, buzina na maior alegria, ele estava entregando bujão de gás. Ora, maravilha, você tem que sobreviver, Sim, sim. Você tem que viver, mas assim, o cara que canta, o cara que toca, ele tem aquele dom, ele ama aquilo ali. E músicos que venderam... Você sabe o que é isso mais do que ninguém. Eu vi músicos, amigos meus, que tiveram que vender acordeon de 40 mil reais. Exatamente, e vender por 5. Porque ele realmente, não é que ele não saiba fazer outra coisa, todo mundo sabe fazer outra coisa, mas é aquilo ali, é a vida deles. Então, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei muito preocupado. E a gente começou a trabalhar muito com o corporativo, paralelamente com os eventos sociais. Os eventos sociais são meus carros-chefes. O casamento, você se vende muito, porque é uma coisa muito glamourosa. Os 15 anos, nem se fala. Mas os eventos, é lindo, um 15 anos, ser uma moça debutando lá, a menina virando. Uma coisa bem nostálgica, bem retrô, mas que está muito em moda. Você pega uma menina que está virando uma mulher. Então são muito lindos os 15 anos que a gente faz lá e faz também fora. Mas o que a gente mais viu é que a gente podia pegar um mercado novo de trabalho, como o mercado corporativo. Então, as empresas estavam funcionando. Então, elas precisavam de um coffee break, elas precisavam de um lanche, nada com serviço de entrega, delivery, porque eu acho que ia sair um pouco do nosso mercado, né? Que é o servir, o servir as pessoas. Então, além da gente tendenciar muito para esse lado, a gente foi também para esse lado do mercado, onde a gente acalorou muito. Então, a gente se juntou com o pessoal do shopping. Eu queria agradecer de coração ao Dr. Valber, que foi um baluarte nesse momento. O Shopping Caruaru, que nos cedeu espaço, deu toda a ajuda, não só financeira, mas ajuda moral. Para quê? Para ajudar esse mercado. E nessas lives a gente arregatou muitos não-nativos, fizemos muitas reuniões, fui no Palácio algumas vezes, tive a oportunidade de ser atendido pelo pessoal da Casa Civil, mas muita promessa. E a gente se reinventou. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gosto de... Você vê que eu toco muito no nome da minha mulher, da minha companheira de Paula, porque ela é minha sócia, é mãe dos meus filhos e a mulher que é grande dentro do meu negócio. Que é parte dessa história, né? É parte da minha história. Momentos bons, momentos ruins. Na pandemia, ela não parou de estudar. Cara, todos os cursos que tinha online, ela fez, uns pagos, outros que eu reclamava que era caro. Isso é caro. Falava, não, Renato, não sei o que e tal. O presencial é melhor, mas eu preciso estar aqui. Isso me chamou muita atenção da fortaleza da mulher. Eu digo isso muito para minhas filhas. E, na verdade, eu acompanhei junto, mas eu observava mais do que ia para a prática. Então a gente fez esse trabalho de radier, ou seja, uma base na pandemia, mesmo a gente tendo já um conceito. A preocupação minha principal é o seguinte: se parar esse negócio, eu tenho dinheiro para devolver às pessoas que me pagaram, que isso era uma preocupação minha muito grande com o empresário, que é outra dica que eu quero dar a vocês. Nunca trabalha com uma perspectiva de eu acho. Então, eu acho ele é muito complicado, porque às vezes não dá certo. É melhor você trabalhar, eu posso. Então, eu acho que funciona bem.
Então, essas festas que a gente trabalha no ramo, a gente recebe todas antes. E, às vezes, os empresários nesses setores, eles acham que aquele dinheiro que está no caixa dele é dele. E não é. Que apurado é lucro. Que apurado é lucro. Então, uma das coisas que eu aprendi, isso já vem dos meus pais, principalmente do meu pai, que ele diz, é melhor aprender com o erro na cabeça dos outros, e não da sua. Porque você, quando aprende na cabeça dos outros, fica mais fácil de você sair. Então, a primeira preocupação minha era como era que estava meu caixa, se não existisse mais esse setor. E eu tinha o dinheiro para devolver a todo mundo. Na primeira semana que parou, eu tinha uma formatura para 1.200 pessoas. Toda a comida praticamente estava pronta. Toda ela foi doada, porque uma decisão minha, não vou trabalhar com delivery. Que eu podia ter vendido os salgados, fritos, não, eu preferi doar. Todos os hospitais que estavam trabalhando com Covid, eu fui lá e doei a todos. E assim, fui para a cozinha com minha mulher e a gente começou a fazer bolo de rolo. A receita dela do bolo de rolo é impecável. Quem comeu o bolo de rolo dela aqui... Espero que ela continue fazendo, né? Depois que esse episódio for pro ar, fica aí a dica. E ela começou a fazer o bolo de rolo. A gente fez um acordo com todas as nossas equipes que trabalhavam, colocou para casa aqueles planos e tal de governo para sobressair. E a gente, para não parar, ela fazia o bolo de rolo. Eu fazia o quê? O que era que eu fazia? E sempre fiz? Vender. Então, eu ligava, vendia e entregava. À noite eu batia na porta. Isso me chamou a atenção que agora eu fui fazer um casamento de uma pessoa, ela foi lá, me contratou. Ela disse, você não lembra de mim não, né? Eu disse, não. Aí ela falou, você foi entregar bolo de rolo na minha casa, que a gente ligou e eu achei interessante você entregando. Porque eu podia muito bem mandar outra pessoa, mas era para a gente estar se movimentando. Então a pandemia ela me ensinou esse lado mais humanizado, que minha esposa tem mais, me ensinou também um lado de sobrevivência, porque foi bem duro na pandemia você trabalhar com eventos, e me ensinou esse lado de renovar sempre, que eu acho que é essa rota que você tanto fala, eu digo que isso foi um desvio errado que pegamos e voltamos e pegamos a mesma estrada com uma velocidade maior. É uma estrada de 4, 5, 6 dias que eu estou conseguindo agora no momento atual. Quer fazer mais alguma pergunta ou a gente já pode ir para o final? Porque é uma aula, né? É uma aula bacana, mas assim, hoje, quem é Renato Machado? Quem é o Espaço Renato Machado? E outra, já vou emendar. O que é que o Renato Machado, empresário, ele pensa daqui a 5, 10 anos? Tá. São duas perguntas bem peculiares. Eu não gosto muito de falar de mim. Às vezes eu me incomodo um pouco quando as pessoas me rotulam ou eu me acho. Eu sou assim. Mas se você disser, Renato, você tem que dizer quem é que você acha. Eu sou um cara inquieto. Eu não consigo ficar. Mas não é um inquieto para inventar, não. É um inquieto sobrevivente para se reinventar. Traçar um objetivo, uma rota, eu acho que é meus caminhos, sempre. Alguns pensados, outros não acontecer, provocados. E dentro desse mesmo negócio eu me reinventei. Não só pandemicamente, mas depois da pandemia eu voltei um pouco forte. Respeito demais a concorrência, mas concorrência já está dizendo, é concorrência, eu tenho que tratar como concorrente. Eu estou no mercado competitivo, então o que eu puder fazer para trazer para mim, eu vou fazer. Isso é normal de um empresário. Às vezes você rotula o cara como um empresário, um predador, um cara que quer ter aquilo ali. Eu não vou nem falar a questão de funcionário, de gerar emprego, que isso é de qualquer negócio e tem que ser assim, porque você não consegue ser só. Eu não conseguiria chegar jamais se eu não tivesse uma puta equipe de garçom, uma puta equipe de cozinha, gerentes assim maravilhosos que faz a coisa acontecer. Eu não seria ninguém, eu não conseguiria atender, vender, entregar, comprar e fazer. Então o meu sucesso ele está linkado a isso. Agora Renato, um cara inquieto, uma pessoa que não vai sossegar nunca. Eu não sei como é que vai ser a minha velhice. Se for, eu não quero nem pensar, porque
eu acredito que meu jeito de ser, nunca eu estou satisfeito, vamos dizer assim, nunca. Eu acho que para mim sempre o desafio, minha mulher fica brincando, Renato, quando você bate a meta, ele quer que dobre a meta. Aí eu digo, não, mas não é isso, é porque eu acho que para mim o desafio do dia a dia, de chegar aqui, de ser chamado para esse momento aqui, eu nunca participei de um debate desse. Para mim é um desafio, eu venho às cegas, mas eu venho com o desafio de tentar ser melhor. Então, posso errar, posso não errar. Então, essa inquietude meu faz com que sempre eu queira buscar mais. E como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Eu gosto que ele tem muito foco. Eu já tinha esquecido a pergunta e ele lembra. Não, Os 5 anos, para mim, eu vejo como hoje, como eu quero, como eu vou, como eu posso. Porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 anos. Mas eu sei que eu estou vivo hoje. E se daqui a 5 anos eu estiver, se Deus quiser, eu vou estar com esse mesmo pensamento. Eu posso, eu quero, eu vou e eu vou conseguir. É mais ou menos assim. Agora, nada com sabotagem, nada com efeitos colaterais para chegar onde você quer chegar. Eu acho que assim, hoje eu vou falar agora um pouquinho do Buffet Renato Machado, que é um conjunto, aí eu posso falar. Hoje a gente conseguiu, sendo o único buffet de Caruaru, tá atendendo um mercado fora de Caruaru. Então hoje a gente tem uma clientela... Falou 30% quase dos meus clientes hoje. Hoje a gente tem casamentos em Recife, formatura, 15 anos, corporativo. Tive o prazer de ser agora um dos buffets oficiais do novo Centro de Convenção de Recife, assinaram o contrato comigo. Tive a oportunidade de inaugurar nos últimos anos, estou fazendo aí um trabalho junto ao governo do estado com essa rota que está sendo criada aí, né, que é Caruaru. Pernambuco, meu país. Pernambuco, meu país. A gente falando em rota, meio que rota aqui. Mas, assim, não deixa de ser uma rota para Pernambuco, né? Mas assim, a gente vai galgando esses espaçozinhos para ganhar dinheiro. E aí, eu estou enxergando aí uma filial em Recife breve. Isso tem que acontecer. Olha, alguém de um buffet lá de Recife, eu não me lembro quem, porque eu trabalho muito, o que é que eu faço? Eu fiz um trabalho bem legal essa semana e eu queria falar isso, é bem rapidão, sei que a gente já estourou o tempo, mas eu quero falar. Eu tive a oportunidade de fazer um buffet lá em Salvador. Foram para 800 pessoas. Essa empresa, eu prestei o serviço a ela há uns 12 meses atrás em Recife, no Mirante do Paço. O diretor da empresa gostou muito do meu trabalho, perguntou se eu faria em Salvador, eu dei o preço do deslocamento, ele topou, eu saí daqui para Salvador uns 2 dias antes para fechar a equipe, levei a minha cabeça, saiu tudo pré-pronto daqui, friozinho na barriga, 2 dias sem dormir, inquietude, evento, sucesso total. O que é que isso eu quero falar um pouquinho? Eu quero falar um pouquinho do cara de Caruaru, do Renato de Caruaru, do buffet Renato Machado de Caruaru. Graças a uma equipe, graças a uma chefe de cozinha como Paula, graças ao nosso trabalho, graças ao meu jeito de empreender, a gente tem um trabalho hoje em Caruaru, mas está sendo reconhecido em Recife pelo trabalho. E se eu vou abrir ou não uma filial em Recife, que é aquela pergunta que a uma menina do buffet lá em Recife, eu ouvi dizer que ele vai abrir um negócio aqui. As coisas não se abrem. Nesse meu setor, ela acontece. Porque se você planeja muito, às vezes não dá certo. Porque buffet, ele é uma coisa, tem que uma peculiaridade. Primeiro é um momento da tua vida. A tua festa, da tua empresa, a tua confraternização é aquele momento, não existe 2. Seu aniversário é único, seu casamento é único, seu batizado, sua formatura é única. Então eu estou nos melhores momentos de todo mundo, da vida dele. Se eu tratar esse negócio como um negócio de fotografia, eu não vou gerar e chegar em canto nenhum. Agora, se eu tratar esse negócio como eu estou junto nesse momento, aí eu não sei o que vai acontecer com o buffet Renato Machado daqui a 5 anos, não. Ele disse que não sabe responder essa pergunta de como estará daqui a 5 anos, mas a gente sempre faz aqui uma última pergunta, que é o que você diria para o Renato Machado de antes. Renato Machado, essa foi difícil. Primeiro, eu acho que eu teria que puxar minha orelha em muitas coisas que eu cometi
ao longo da minha carreira, da vida, tanto pessoal como profissional, de erros, de falhas humanas, que são perdoáveis da igreja, mas eu falaria para não fazer. Então, nesse caso, você só se cobraria? Só me cobraria, como eu me cobro todos os dias. A minha última pergunta seria: qual o seu signo? O Aquário, vou sugerir, o Aquário, o Gêmeos ou Capricórnio? Eita, se eu disser que eu sou de um signo que todo mundo... Eu errei esses três? Errou os três. Tem ascendente aí, vamos lá. Vamos lá, eu sou de Escorpião. Aí está explicado porque você se cobra o tempo todo. Eu sou um signo bem forte, inclusive minha esposa disse que foi uma sina na vida dela, que eu sou de Escorpião, meu pai era de Escorpião, a mãe dela é de Escorpião, as minhas 2 filhas é de Escorpião e a madrinha dela era de Escorpião. No sangue. Ela disse que não sabe o que foi que aconteceu na vida dela para se enveredar tanto. Mas esse lado dos signos que você falou, pessoas que é muito ligada a mim com minha mãe, ela nesses signos aí, que são pessoas que me somavam bastante. Você tem essa característica, principalmente aquariano, geminiano, de estar sempre se reinventando e não gostar desse lugar comum. Escorpião é mais esse fator de se cobrar tanto. Exatamente. O tempo inteiro, de se dar responsabilidades. É quase se chicotear. É mais ou menos isso, por aí. Deixa eu agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu só que agradeço aqui, eu estou um pouco nervoso. Não parece, mas estou. Mas é meu jeito assim e tal, esse jeito meio agoniado. Agradecer a ausência de Paula, mas lembrar ela que depois a gente quer saber desse sabor do bolo de ouro. Rapaz, Paula, tem cobrança aí no teu bolo aí. Eu fico falando essa propaganda, as pessoas me cobram. Jaci, obrigado também por dividir comigo aqui essa aula, né? A gente pode dizer que é uma entrevista. Com certeza, Renato, Tony, um prazer maravilhoso. E que essa casa é aberta para todas as pessoas de bem que queiram expor, né, a sua vida, o seu empreendedorismo, né, a sua pujança, e que as pessoas que estejam vendo, né, que vão ver esse conteúdo, que, cara, aproveitem porque tem muita coisa para ensinar. Muito obrigado a vocês dois. Deixa eu agradecer para você que ficou com a gente até o final. Lembrar mais uma vez, se você ainda não deu sua curtida, dá o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho e, claro, compartilhar o link aí no grupo da família, dos amigos da empresa. Afinal de contas, gente que inspira traz sempre histórias para que a gente possa seguir adiante e aprender, como o Renato bem falou, às vezes, com o erro do outro. Até o próximo.